Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é realmente o mundo das alegorias. As religiões, elas sempre têm uma alegoria, né? Todas têm histórias. E nós precisamos entender o porquê dessas histórias. Vamos voltar no tempo um pouco. Numa época em que não existia internet, sei que é difícil para muitos imaginar o mundo sem internet, mas não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada desses aparelhos eletrônicos, nada. Então as pessoas se reuniam em volta de uma fogueira, às vezes numa casa, numa sala, e se elas queriam música, elas iam ter que cantar e tocar. E a música naquele tempo era importante, mas não era assim como hoje em dia, sabe? Não tinha essa importância assim de, sabe, até na Índia mesmo, milênios atrás, a profissão de músico era considerado uma das profissões assim, junto com serviçais, sabe? Não era algo assim de status bem como é hoje em dia. Mas enfim, eu vou viajar um pouco no tempo, e eu vou num tempo em que as pessoas queriam conversar, elas queriam sentar e contar histórias. Aí todos contavam histórias, e aquilo é que prendia a atenção de todos. As pessoas ficavam muito ligadas nessas histórias. Então, uma religião, para ela poder atingir esse público, mais do que qualquer outra coisa, era preciso uma boa história, algo que você vai prender a atenção das pessoas. Então, eles começaram a criar histórias. E essas histórias, quando são criadas na sua ideia, na ideia de uma pessoa, um indivíduo, às vezes ela é como uma semente. Ela brota, ela cresce, ela se expande e ela gera outras sementes que geram novas árvores, e aí, de repente, tem uma floresta. E essa floresta, no mundo das alegorias, ela toma diferentes formas, tem diferentes sabores, diferentes cores. Então ela vai se expandindo e vai crescendo. E depois eles retratam isso, porque ela existe na alegoria. Ela não existe aqui, no mundo da ritualística. Aqueles personagens são fictícios. Eles não existiram. Eles podem ser baseados. Eles são baseados em alguém, em algum personagem, né? Então, às vezes, eles podem ver uma figura e criam algo em cima daquela figura. Às vezes a figura não é nada, ela é muito simples, mas dentro da alegoria ela toma proporções gigantescas. Aí o homem acaba andando sobre águas, o homem acaba voando, o homem acaba tendo poderes excepcionais
sabe, de transformar coisas, de ressuscitar pessoas. E na Índia, principalmente, eles dão muito valor a isso, até hoje. Tanto é que você pode ir nos templos na Índia. Hoje em dia você vai sentar em volta de algum mestre que vai contar essas histórias. E para eles essas histórias são muito importantes. Por quê? Porque mantém você ligado naquela divindade. Se você fica o tempo todo ouvindo aquelas histórias, seu foco fica naquela divindade, que normalmente tem qualidades excepcionais e todos querem imitá-la, né? Essa divindade, quer ter as qualidades da divindade. Então esse é o intuito de todo esse processo de criar essa alegoria. Dentro da alegoria hindu, os poderes místicos são coisas assim fantásticas, como histórias mirabolantes, né, que vão além da imaginação de Hollywood às vezes. Por exemplo, a história de Shiva e Ganesha, né, que Shiva corta a cabeça do próprio filho, ele não sabia que era filho dele, corta a cabeça, mas ele tinha ainda alguns momentos para arrumar uma outra cabeça e colocar no lugar. Mandou os enviados dele procurar um animal ou uma pessoa ou uma cabeça disponível para colocar no menino que estava decapitado. Aí, quando eles só encontraram um elefante, cortaram e trouxeram. É mais ou menos assim a história. A história é longa, mas eu dei uma pequena abreviada na história. Então, o menino era corpo de menino e cabeça de elefante. Aí está Ganesha. Mas Ganesha tem uma representação. A energia do Ganesha existe. Ela é aquela força que ajuda a romper os obstáculos. Entende? Então, na alegoria, colocaram um menino com cabeça de elefante. A energia existe. Mas o menino com cabeça de elefante foi criado para o mundo das alegorias. Então, quando ele entra lá, ele toma forma e todos que visitam esse plano astral podem ver. Ele está lá. Mas ele é uma criação nossa. Mas a energia que rompe obstáculos, essa não é nossa. Essa já existe. Separada. Então, é assim que uma alegoria funciona. Jesus é uma alegoria. Buda é uma alegoria. Krishna, Shiva, todos são alegorias no sentido daquela forma, daquele homem, das histórias em torno deles. Mas, no mundo das alegorias, eles têm essa forma que os homens criaram. Fomos nós que demos essa forma. Então, nós escrevemos histórias sobre Krishna. Muitos escreveram no passado. Muitos escreveram histórias sobre Jesus. Os feitos de Jesus. Para quê? Para que você queira imitá-lo. Então, essa alegoria é trazida até a pessoa para que ela possa penetrar na personalidade dessa alegoria. Então ela entra e ela vê, nossa, ele era uma pessoa bondosa, ele dava outra face, ele fazia isso, fazia aquilo, ele era bondoso, misericordioso, tudo isso. Ele era um sábio, ele meditava debaixo de uma árvore, ele fazia isso. Aí todos imitam até hoje. Vocês nunca ouviram falar a história do garoto chamado Pequeno Buda, eu acho? Não sei, tem um nome, eu não lembro bem. Um garoto novo de, sei lá, 12 anos, que sentou embaixo de uma árvore e ficou meditando como Buda. Ele não comia, não bebia, não fazia nada, ficava lá sentado, meses lá sentado. Aí tudo chamou atenção, por quê? Porque ele imitou o Buda.
Então, você não viu aqueles que se autoflagelam, que dão chicotada nas costas, enfiam prego na boca, na bochecha? Por que eles fazem isso? Eles estão tentando imitar o poder de alguma divindade, mostrar que eles têm poder mental. Você não viu aqueles que caminham sobre fogo? Tudo isso. Então, o ser humano, ele às vezes quer esses ídolos, essas divindades poderosas, para ele poder trabalhar com a própria personalidade dele, para ele ter algum tipo de poder também. Porque isso é um desejo poderoso, o desejo de ter poderes místicos. Quem não quer ter? Então, todas as pessoas que vão meditar, elas estão querendo ter algum tipo de poder sobre a mente. Então, aí é que funciona bem uma religião na vida dessa pessoa, que quer desenvolver algum tipo de poder. Mas a pessoa inteligente sabe que isso é uma arapuca. Ela sabe que tem um perigo nisso aí. Tem o perigo do fanatismo. Da pessoa achar que realmente esses seres existem e que começam a desejar a ter os poderes dessas divindades. E começam a viajar nesse sentido. Começam a se preparar, começam a fazer austeridades, porque na literatura védica é dito que se uma pessoa faz certas austeridades, ela acaba adquirindo os poderes místicos. Então, por isso que na Índia você vê homens que estão apontando para o céu há 10 anos com o braço levantado, dormem com o braço levantado, outros que não cortam as unhas ou não cortam os cabelos, tem um cabelo que vai até o chão, eles têm que enrolar aquele cabelo, tudo isso, eles fazem esse sacrifício para desenvolver algum tipo de poder místico. Eles têm essa crença nisso. Se eles conseguem, não sei. Nunca vi nenhum homem com poderes místicos. Então, provavelmente não. Então, entenda o que é o mundo das alegorias. É um mundo criado por nós, desenhado por nós. Você desenha, eu desenho. E nós entramos nesse nosso desenho. Se duas pessoas entrarem no plano astral das alegorias, elas podem estar em cenários diferentes, elas estão vendo cenários diferentes e estão no mesmo lugar. Porque um tem uma visão, o outro tem outra. Então, assim funciona o mundo das alegorias. Então, por isso é que eu digo a vocês, não se prendam a alegorias. Não se prenda ao formato, à roupagem que te é apresentada. Um Exu é uma energia. Ele não é um cara de cartola, de bengala. Aquilo é uma roupa que ele vestiu. Ele não é um cara vermelho com chifres, porque aquilo é uma roupa que ele veste. E a pombagira não é uma cigana com aquelas roupas, com aquelas saias enormes. Não é, ela não é isso. Ela é uma energia do polo negativo. Mas ela usa aquela roupagem e aqueles nomes que eles usam. Ela é Maria Mulambo, é Maria Padilha, é Maria... Tudo isso são roupagens. A gente não pode ficar preso a isso, a esses nomes e ao formato. Nós temos que estar ligados à essência de tudo isso, de entender. Porque muita gente começa a pensar que Exu é um homem. Por isso é que tem esse erro. Ah, o Exu foi o meu avô na vida passada. Ele não foi seu avô. Você pode querer que ele tenha sido, mas ele não foi. Porque o seu avô não se comunica com você mais. A energia do seu avô está bem longe de você agora.
Você pode desejar isso, porque o ser humano tem essa tendência, né, de se apegar. Você está apegado. Então você acha, você hoje é casado, você acha que na próxima vida você vai encontrar, ou depois que os dois morrerem, vão se encontrar no paraíso. Isso é uma história para crianças. Para crianças, não é para crianças em idade, não. Para crianças emocionalmente. Porque pode ter 60 anos e ser uma criança emocional, ser uma criança mental. Não importa a sua idade, você pode permanecer criança e acreditar nessas coisas de que quando o seu cãozinho morre, ele vai para o paraíso dos cães e lá ele vai ter todos os ossos que ele quer comer, mastigar, vai ter todos os brinquedos, todos os cães estão felizes da vida lá. Entendeu? Quem acredita nessas histórias são pessoas emocionalmente, mentalmente infantis. Porque isso não existe. Você não morre hoje e vai encontrar com vovó, vovô, titio que morreu, seus antepassados. Não é assim. Eu garanto para você que não é assim. Você pode desejar que seja assim. Seria muito bom que fosse assim, né? Mas lembre-se que sua energia não está apegada a esse corpo depois que ela se desprende. O apego vai manter ela aqui. Por isso que existem fantasmas. O que são fantasmas? Fantasmas são pessoas que morreram e continuam apegadas ao corpo. Então elas se apegam ao corpo sutil delas. Elas não se libertam. Esses são fantasmas. Pessoas muito avarentas, sabe? Aquelas pessoas que não abriam a mão nem para dar tchau. Essas pessoas, elas viram fantasmas. Porque o fantasma não é um monstro, não é uma coisa assim ligada à produção de Hollywood, de filmes de terror, não é assim. O fantasma é apenas uma pessoa, pode ser sua avó, sua tia, sua sobrinha, pode virar um fantasma. É só ela ser apegada demais. Porque aí fica difícil ela soltar o osso, né? Fica difícil. Ela não solta literalmente o osso. Ela fica presa à carne e ao osso. Então ela continua, permanece aqui, com o seu corpo sutil, com o seu corpo astral, o corpo que ela usa lá nas alegorias. Mas aí só que ela se confunde. O apego faz ela cega. Ela não enxerga que já morreu. Às vezes ela pensa que está viva ainda. Porque ela consegue ver o corpo. Ela pensa que enlouqueceu. Sabe, assim, imagina uma pessoa que toma uma droga forte, um chá de cogumelo, um LSD, alguma coisa assim, um ayahuasca, alguma coisa assim. Naquele momento daquele transe, a pessoa perde um pouco a noção com a realidade. Então, o fantasma ele fica mais ou menos assim. Ele fica como se estivesse num transe. Ele não sabe o que está acontecendo direito. Assim como um bêbado não sabe o que está acontecendo direito. Toma 10 doses de uísque e você vai se sentir mais ou menos como um fantasma. Você perde a noção com a realidade. Então, dentro desse mundo das alegorias, é tudo criação nossa. Nós criamos esse mundo. Ele existe, mas nós pintamos ele. Nós vamos lá decorá-lo. Ele seria assim como uma sala vazia. E nós vamos lá com a mobília, com os quadros, com as luzes. E nós colocamos da maneira que nós desejamos. Os seus desejos. Então, por isso, não se prenda a essas doutrinas, porque elas já vêm mastigadas para você. Você pega e bota na boca algo que alguém já mastigou. Olha o sabor disso. É como um chiclete, tá? Um chiclete de bola. Mastiga, 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 perde a doçura, né? Aí você dá para alguém comer aquilo.
A pessoa mastiga, mastiga, não tem mais doçura. Aí passa para outro. É isso que acontece com essas doutrinas. Todas essas doutrinas. Você está pegando algo mastigado. E aí o que acontece? Você não vai sentir nenhum sabor, porque o sabor já foi embora. É algo que já foi usado e era para jogar fora. Então, nós, da Sociedade Reino da Lira, nós temos que colocar a nossa energia dentro da nossa alegoria. Então, não adianta trazer aquele seu conhecimento de outras alegorias para colocar dentro do Reino da Lira, porque não vai funcionar. Você tem que tirar esse conhecimento de lado, assim como aquela velha história do mestre chinês com o chá, né? Essa é conhecida. A pessoa vem na frente desse mestre em busca de conhecimento e na hora que ele coloca o chá na xícara daquela pessoa, ele começa a botar e não para, começa a transbordar e a pessoa fala, mestre, está transbordando. Ele falou, isso aqui é você. Você vem para mim com a sua xícara cheia. Quando eu estou botando o meu chá, transborda tudo. Então tem que vir com a xícara vazia. Tem esse conhecimento que você tem do cristianismo, hinduísmo, budismo, tira tudo isso. Porque esse conhecimento, ele não tem valor dentro do Reino da Lira. Esse conhecimento não tem. Você pode ter aprendido, através daquela alegoria, a ser uma pessoa mais humilde, mais bondosa, mais caridosa, mais o que for. Qualquer qualidade humana, tudo bem. Traga essa qualidade. Mas não traga a alegoria de outra, porque não vai caber. Entendeu? Isso é um pedido que evita você perder tempo. Porque quem perde o tempo maior é você, que vai levar um tempão se desvencilhando de todo esse... às vezes até um lixo mesmo que você tem, muitas vezes é algo proveitoso, mas aí, como eu falei, você desenvolveu alguma coisa com aquela alegoria, então guarda para você. Você hoje em dia é uma pessoa mais amável, ótimo. Então traga essa amabilidade para a lira. Mas não traga a alegoria que te fez desenvolver. Porque se você trouxer, você vai perder muito tempo para se desvencilhar daquilo. Então, abra a sua mente, esvazie o seu copo e deixe o conhecimento do Reino da Lira entrar para você provar. Se você não gostar, você joga fora e vai embora. Mas se você gostar, você já está recebendo o conhecimento do Reino da Lira na forma mais pura e integral dele. Esse é o grande trunfo do que eu estou dizendo agora. É de você ganhar tempo. Você ganha, às vezes, anos com isso. Eu tenho muita experiência com isso. Eu digo, você pode ganhar muito tempo se você já esvazia, tira todas aquelas alegorias passadas. Por isso que, às vezes, uma pessoa entra dentro da quimbanda da lira e ainda tem as alegorias de Jesus. Ela pensa que Jesus é real. Ela acha que existe realmente. Que existiu, quer dizer, um homem chamado Jesus que fez todas aquelas coisas. Se existiu um homem chamado Jesus, ele não fez aquelas coisas todas. Às vezes não foi um homem só, foram vários messias, né, entre aspas, que existiam naquela época lá, um dando cabeçada no outro. Então eram muitos messias. E eles às vezes pegam histórias de vários messias juntam e transformam como uma pessoa só. Como eu já falei no caso de Lao Tse, que ele era o que foi considerado o grande mestre do daoísmo,
E, na verdade, mesmo os daoístas acham que eram vários homens. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Então, se você vem trazendo Jesus, trazendo o Deus abraâmico, o demiurgo, vem trazendo todos esses seres para dentro da lira, nós vamos levar muito tempo para tirar isso. E se você tem o desejo de entrar na lira, antes de você receber o conhecimento, você tem que esvaziar a sua xícara, o seu copo. Porque se você entra com o copo cheio, a gente não pode dar o conhecimento. A gente vai ter que esperar você esvaziar para poder te dar. Então você vai ganhar tempo, nós vamos ganhar tempo, e no fim você vai aproveitar, saborear melhor o que nós estamos oferecendo. Por isso eu estou deixando a vocês, espero até que vocês entendam bem o que eu quis dizer com o esvaziar o seu conhecimento. Não é tirar tudo que você aprendeu na vida, não. É tirar as alegorias. Porque se você fez parte de alguma religião, alguma coisa ela te ensinou, porque esse mundo é dual. Não existe nada ruim, não existe nada bom. As coisas são misturadas. Então, se você fez parte de uma religião, você aprendeu muitas coisas lá. Isso você pode trazer. O que você aprendeu de útil. Não que você decorou o livro inteiro, que você sabe o nome de todos os apóstolos, que você sabe o nome de cada personagem bíblico. Isso não importa, isso é uma alegoria. Isso para nós não vale nada. O que vale é se você utilizar uma passagem para dizer o sentimento e a qualidade que você desenvolveu através daquilo. Aí tem algum valor. Se você, a partir dessa passagem assim, eu consegui me desvencilhar do meu vício que eu tinha com álcool, por exemplo, que eu era um alcoólatra. Mas aí depois que eu li isso, eu passei a não beber mais. Aí isso tem algum valor, porque desenvolveu alguma coisa em você. Mas agora ficar pregando, trazendo todo aquele conhecimento bíblico, hindu. Eu menciono muito os tantras, né? Menciono algumas coisas para comparar do hinduísmo, né? Que não, eu já expliquei também que não é uma religião, é uma manifestação popular. Muitos pensam que é uma religião, mas não é. Hinduísmo é uma manifestação. Existem muitas religiões na Índia, existem, mas eles dão esses nomes. Não é. Primeiro que o nome da religião, que todos chamam de hinduísmo, chama-se Sanatana Dharma. Não tem nada a ver com a palavra hindu, que é apenas acho que era um rio, tem um rio Sindhu, e os muçulmanos não sabiam pronunciar, e acabavam chamando de hindu, e acabou virando os hindus. Então tem uma história assim. Então, eu menciono muito a Índia, eu trabalho muito dentro do Oriente, né, no povo do Oriente, e lá eu tenho muitas informações sobre a Índia e a China, principalmente, esses dois países. Então, eu às vezes menciono o Dao Te Ching, que ele é neutro, ele não é nem direita nem esquerda, porque ele simplesmente é um manual para o bom comportamento. Se alguma pessoa pensa que daoísmo é religião, também está enganada, porque eles transformaram numa religião, fizeram lá para ser uma religião, mas na verdade o Dao Te Ching, ele é um manual para o comportamento do ser humano. E nos Vedas tem manuais de comportamento, mas também tem muitos dogmas, muita ritualística, tem toda aquela parte religiosa dentro dos Vedas, né? Mas eu, como estudei na fonte do tantrismo principalmente, onde são linhas de esquerda, então eu menciono muito comparando com as linhas de direita. Por isso é que eu menciono. Porque se você quer realmente aprender o que é uma linha de esquerda, se você não vem para o reino da lira, eu acho que só na Índia mesmo. Então, saudações da lira, salvem as rainhas da lira, salve os reis da lira, e nos vemos
Ou quer dizer, vocês vão me ouvir no próximo áudio. Até lá.